Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer a parte 2 do nosso vídeo sobre exercícios, né, de aplicações das leis de Newton para o plano inclinado. Tudo bem? Então vamos resolver mais uma questão para ver como é que funciona as leis de Newton para o plano inclinado. Então vamos lá. Temos a seguinte questão. Um bloco de 2 quilos desliza sobre uma superfície sem atrito de um plano inclinado em 60 graus. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que nós temos a massa do bloco, né? Que é de 3 quilos. Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante. Note, a velocidade do bloco tem que ser constante. Essa sigla aqui, CTE, é a sigla de constante. Então, para contextualizar essa situação, eu coloquei aqui nessa apresentação essa figura aqui, que é de um caminhão descendo uma ladeira, que simbolizaria o nosso plano inclinado. Quando o caminhão está descendo, ele desce de tal forma que ele tem uma componente do peso dele que está no sentido aqui do plano, que é a componente tangencial. Não é interessante que esse caminhão ele desça desgovernado, sem acelerando sempre, né? Mas para que ele não desça de forma acelerada, geralmente o que é que o motorista faz? Pisa nos freios, exatamente. Então essa força que a gente tem, que vai fazer com que ele desça com velocidade constante, seria a força dos freios, tá bom? Força F, que a gente vai simbolizar pela força F. Claro, durante a descida de um caminhão, você também tem outras forças que a gente considera na situação real, que seria a resistência do ar. Mas aqui nós vamos desconsiderar isso, até porque eu estou usando esta figura daqui apenas para contextualizar a questão, né? Você tem aqui, na questão, o bloco só tem a massa de 2 quilos. Então, eu só fiz para fazer uma conexão aqui com a nossa questão, tá bom? Como o bloco vai descer com velocidade constante, então a nossa ideia é o seguinte, né? Como a velocidade é constante, a aceleração vai ser igual a zero. Ou seja, você não tem aí força resultante. A força resultante é nula. Nota, quando eu digo que a força resultante é nula, não necessariamente significa que não tem forças, mas que essas forças se equilibram. No caso aqui do caminhão descendo, dessa situação aqui, ó, quais seriam as forças que estariam se equilibrando? O peso, a componente tangencial do peso e a força que segura para que ele não desça de forma acelerada. Entendeu? Então, a força resultante ser igual a zero significa que a força F vai ter que ser igual à componente tangencial do peso. Beleza? Então, toda vez que você vê numa questão que a velocidade não muda, então isso significa que a aceleração é igual a zero. E a força resultante é igual a zero por quê? Lembra do princípio fundamental da dinâmica? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, se a minha aceleração aqui ela é igual a zero e eu substituir aqui, a força resultante fica zero. Entendeu? Então é por isso que, nesse caso aqui, nos casos em que você tratar que a velocidade é constante, então a força resultante vai ser zero. E a força resultante ser zero significa que as forças que estão atuando elas se equilibram, né? Eu não gosto de usar o termo se cancelam, porque cancelar parece até que uma força acaba fazendo com que a outra não exista, mas não é verdade. As forças continuam existindo, a componente tangencial do peso desse caminhão aqui, que está aqui na figura, ele continua exercendo, continua existindo, mas ele se equilibra com a força aqui que nós, para contextualizar, estamos dizendo que seria o freio do caminhão, tá bom? Outra coisa interessante aqui nessa figura é que, note que ele usa aqui o ângulo alfa, né? Mas isso aí não modifica muito a nossa análise, porque nós descobrimos na nossa primeira parte
Se você não assistiu a primeira parte do vídeo, você pode ir lá no meu canal e assistir a primeira parte, tá bom? A força é a componente tangencial do peso, que é mg, m vezes g, vezes o seno de θ. Seno de θ. Bom, então a força, vamos agora só substituir. O m está lá em cima, 2 kg, né? O g, 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente usa, e ele está aqui, ó. Vou circular para você ver aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. E o seno de 60 é 0,9. Note que o valor mais correto dele seria 0,87, mas por questões de... aqui fica mais fácil a gente usar 0,9 mesmo, tá bom? Mais fácil não, né? Foi só uma simplificação. Bom, então 10 vezes 0,9, aqui a gente sabe que é 9. Porque é só você andar uma casa para a direita e fica 9, né? 9 vezes 2, 18. Então, a força aqui necessária para manter ele com velocidade constante, nota, é manter o bloco, né? A figura aqui foi só para contextualizar, para a gente entender a situação, tá bom? Então, aqui a força seria 18 newtons. Nota que a gente fez na parte 1 uma questão bem parecida, né? É bom que a gente pratica. Bom, já a última questão que eu vou comentar aqui você tem um bloco de massa 5 kg. Então, você já pode aqui, né? Você já pode colocar aqui que a nossa massa é 5 kg. É arrastada ao longo de um plano inclinado sem atrito conforme a figura. Cadê a figura? Olha ela. Para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para cima, quando ele fala para cima, não é assim, para cima, assim, é em relação ao plano, na direção dessa força aqui, né? Tá bom? A intensidade de F deverá ser aí, igual ao peso do bloco, menor que o peso do bloco, igual à reação do plano, igual a 55 newtons ou igual a 10 newtons. Vamos fazer as contas, né? Bom, nesta situação aqui, eu tenho uma força que está puxando esse bloco para cima, em relação ao plano do inclinado, né? E você tem aqui, ó, ao contrário, no sentido contrário, a componente tangencial do peso. Componente tangencial. Nesse caso, como a velocidade não é constante, mas tem uma aceleração para cima, de 3 metros por segundo ao quadrado, então significa que essa força aqui tem que ser maior do que a componente do peso, componente tangencial do peso. Entendeu? Então, se nós fôssemos fazer uma contextualização com o caso novamente do caminhão, que fizemos na outra questão, então, para o caminhão subir uma ladeira, ele precisa manter uma força maior, não é, de que a força, de que a componente tangencial do peso, caso ele queira subir acelerado. Claro, você vai dizer assim, professor, qual o caminhão que vai subir acelerado uma ladeira? No início da ladeira ele faz isso, né? Ele realmente está numa... Claro, se ele estiver parado e você quer acelerar o caminhão, subir acelerado. Então, no começo vai acelerar. Mas geralmente também sobe com velocidade constante, né? Porque, principalmente quando está carregado, porque o caminhão com muita massa ali, então a força do motor vai agir para poder vencer essa componente tangencial do peso, que é quem está fazendo com que o movimento ou com que o bloco tenda a descer, né? Bom, então, nesse caso aqui, ó, em que você tem uma aceleração, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O movimento do bloco aqui seria para onde? Seria subindo o plano inclinado. Então, a força vai ser positiva e a componente tangencial vai ser negativa. Beleza? Então, vamos lá. A força positiva e a componente tangencial negativa. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Caso você queira, você pode até assim calcular a componente tangencial do peso em outra parte, mas aqui a gente pode ir substituindo. A gente já está ciente de que a componente tangencial é mg seno de θ, né? Então, vamos lá. Vamos substituindo. M, a massa é 5 kg, G é 10, e o seno de θ está aqui, ó, 0,8, né? Então, 5 vezes 10 vezes 0,8. Igual a massa, que também é 5,
e ele quer que suba com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. É o que a questão pede, né? Então, vamos lá. Força menos. 10 vezes 0,8 vai dar 8. 8 vezes 5, 40. 40. E 5 vezes 3 dá 15. 15. Então, implica, esse sinalzinho aqui para dizer que implica que a força vai ser igual. O menos 40, quando eu passar para o outro lado da equação, ele fica positivo, porque ele está negativo, né? Então, fica 15 mais 40. Então, a nossa força, somando 15 mais 40, a força é 55 newtons. Então, está aqui a força que tem que ser aplicada no bloco para que ele suba com essa aceleração. Então, está aqui a nossa resposta seria a letra D. Para que ele suba acelerado e com valor de 3 metros por segundo ao quadrado, a força deveria ser 55 newtons. Deixa eu fazer uma perguntinha para ver se você está ligado aqui realmente na questão. Se eu perguntasse, se na questão dissesse para que o bloco adquira ou para que o bloco suba com velocidade constante, qual seria o valor dessa força para ele subir com velocidade constante? E aí, quem saberia dizer? Tente se responder aí, ou pense aí nessa pergunta que eu fiz, e qual seria a resposta? Para ele subir com velocidade constante, a força deveria ser igual à componente tangencial do peso, que a gente calculou aqui, 5 vezes 10 vezes 0,8, que deu 40, né? Então, a força teria que ser 40 para subir com velocidade constante. Então, fica a dica aí para vocês analisarem a pergunta que eu fiz e também aprender um pouco mais sobre as leis de Newton aplicadas algumas situações, como nesse caso aqui o plano inclinado, tá bom? Então, até a próxima aula. Bons estudos, valeu!